Olá, aqui é a Mari Neves e hoje eu vou te mostrar 7 produtos low carb que podem fazer você faturar R$ 2.000 por mês. Quer saber que produtos são esses? Quer saber como isso é possível? Então me acompanhe até no final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo direitinho. Em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar na expressão low carb. Low carb é uma palavra em inglês, uma expressão na realidade, que significa, se a gente quebrar a palavra, e traduzir para o português livremente, low significa baixo, carb, carboidrato. Então, low carb significa um produto ou um alimento com um baixo teor de carboidrato. E hoje em dia, graças a médicos como, por exemplo, o Dr. Mohamed Barakat, que é muito famoso, principalmente pela expressão que ele fala, água, limão e muita gratidão, alô constelação, não sei se vocês conhecem, mas ele é extremamente famoso. Ele vem arrastando uma multidão de fãs e influenciando muitos outros profissionais da saúde para esse estilo de vida. Low carb virou agora um estilo de vida. Ele é muito incisivo, o Dr. Mohamed Barakat, ele é extremamente incisivo nas colocações dele quando ele explica de maneira muito didática sobre os malefícios que uma alimentação muito rica em carboidratos causa para a saúde da gente. Então, nos vídeos dele, nas redes sociais, ele fala bastante sobre os benefícios de uma alimentação low carb, ou seja, de uma alimentação com um baixo teor de carboidrato. Mas o que é esse tal desse carboidrato? Então, carboidrato, tudo aquilo que vem de grãos, cereais e tubérculos. Então, por exemplo, o arroz, a batata, a mandioca, a farinha de trigo, o trigo e todos os seus derivados, principalmente os carboidratos ruins, tá? Que são os carboidratos refinados, esses que a gente encontra lá no supermercado. Macarrão, as bolachinhas recheadas, os refrigerantes, os açúcares, os doces, principalmente esses ultraprocessados e processados. Esses fazem muito mal para o nosso organismo. E o Dr. Barakat fala bastante disso e ele vem cada vez mais aí incentivando e difundindo esse tipo de alimentação low carb e influenciando muitos profissionais da área da saúde que, por sua vez, vem prescrevendo para os seus pacientes esse tipo de dieta low carb. Então, você que quer faturar R$ 2.000 por mês produzindo e vendendo produtos low carb, saiba que tem muita gente aí adepta desse estilo de vida. Olha, vou dar um chute aqui. De 9 a cada 10 pessoas que buscam um médico ou que buscam um nutricionista procurando emagrecer, de 9 a cada 10 eles vão cair numa estratégia low carb. Então, por isso que é tão importante você que está aí querendo faturar R$ 2.000 por mês, vendendo produto low carb, por isso que é tão importante você ter uma linha de produto low carb muito bem definida. E para você ter essa linha de produtos low carb, é interessante que você saiba o que você precisa comprar, não é mesmo? O que você precisa ter para poder produzir os seus produtos low carb? O que vai nos produtos low carb e o que não vai nos produtos low carb? Então, vou contar para vocês. Então, vou dar um exemplo aqui. Um pãozinho. Vamos lá, vamos dar um exemplo de um pão branco e um pão low carb. Então, temos dois pães aqui. Vamos fazer uma comparação. O pãozinho branco, ele é feito à base de farinha de trigo. Então, a maior quantidade do que eu tenho nesse pão, né? O ingrediente que eu tenho em maior quantidade neste pão branco é a farinha de trigo. E isso, no final, vai me dar um pão com um alto teor de carboidrato. Quando eu vou fazer um pão low carb, eu preciso substituir esse carboidrato. E eu vou substituir pelo quê? Já que eu não posso colocar a farinha de trigo, o que eu vou colocar nesse pão low carb?
Ótima pergunta. Então, os produtos low carb, eles vão substituir esse carboidrato por fontes de gordura boa e proteína. Então eu vou colocar nesse meu pão low carb, eu vou colocar mais ovos, que ali eu tenho gordura e eu tenho proteína. Posso colocar, por exemplo, quinoa, que é uma fonte de proteína. Eu vou colocar farinhas, mas não a farinha de trigo, que é uma farinha cheia de carboidrato. Vou colocar farinha vindo de oleaginosas, que são farinhas que têm gordura boa e pouco carboidrato, como por exemplo a farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de amendoim. Eu posso colocar esse tipo de farinha, que são farinhas que têm pouco carboidrato na sua composição. Então aí no final das contas, se eu comparar a quantidade de carboidrato de um pãozinho branco, né, de uma fatia de pão lá de forma, eu vou ter, por exemplo, 12 gramas de carboidrato líquido de uma fatia de pão de forma. E num pão low carb, em uma fatia, eu vou ter apenas 3 gramas de carboidrato. Então, gente, é muita diferença. É muita diferença. São 4 vezes menos carboidrato nesse produto. Então eu faço essas substituições. Então é isso que a gente vai fazendo aí nos produtos low carb. Então para nós que somos fornecedores e para você que está aí querendo faturar R$2.000 por mês produzindo e fornecendo produtos low carb, é muito interessante que você tenha uma linha de produtos. Como assim uma linha? Significa que você precisa ter 20, 30 produtos? Não. Significa que você precisa ter um produto só? Não também. Gente, nem 8, nem 80. Não dá, você não precisa ter muitos produtos, tá? Eu não aconselho que você tenha muitos produtos, porque isso confunde o seu cliente, fica muito difícil, um cardápio muito comprido, muito longo, fica difícil dele escolher e também fica muito difícil de você produzir, de você ter todos os insumos, de você manter o seu estoque, fica bem complicado e oneroso para você. Mas também você ter um produto só fica complicado. Porque o seu cliente pode talvez não gostar daquele produto e aí ele não tem outra opção para comprar. Ou então ele comprou, gostou, quer outro produto e aí você não tem mais nada para oferecer, você saturou o seu cliente. Então assim, eu trabalhei há alguns anos atrás na Johnson & Johnson e eu treinava a equipe, trabalhava lá com o pessoal de vendas. E uma coisa que era muito comum acontecer lá é cada vez que a gente ia lançar um produto novo, a gente retirava um produto antigo da prateleira. Tirava um produto que não estava performando, tirava um produto que estava ali, não estava vendendo legal e tal. E aí, o que isso tem a ver? O que uma indústria, uma empresa enorme como a Johnson & Johnson tem a ver com o nosso negócio aqui que a gente está fazendo dentro de casa, pequenininho? Gente, tem tudo a ver. Você, aí na sua casa, você vai produzir os seus produtos e você vai lançar os seus produtos. E tem um passo a passo para fazer esse lançamento, tá? Que depois eu posso até explicar para vocês. Existe um passo a passo correto para você lançar o produto e ser um sucesso, tá? Mas vamos supor lá que você fez esse passo a passo corretamente, lançou o seu produto, tá? Lançou lá 3, 4 ou lançou 7, como por exemplo eu tô aqui falando para você, lançou 7 produtos. E desses 7 produtos, uns 2 ou 3 não performaram, não venderam, não estão vendendo, encalharam lá. O teu público, o pessoal aí da sua cidade não está comprando, não gostou desse produto, né? Não deu certo. Tua clientela não é uma clientela que se identificou com esse tipo de produto. Daqui a um tempo, tire esse produto do mercado e lance outro. Repense, mude a embalagem, mude o recheio, mude o tamanho, repense o produto. Não fique acumulando, não fique com
um cardápio enorme, não fique com um produto que não tá girando, que não tá te dando lucro, tá? Não tenha medo de tirar produto do mercado e lançar outro, tá? Isso é uma dica que eu dou assim para vocês que vale ouro. Não performou? Tira e lança outro, tá? Novidade, gente, novidade, todo cliente gosta de novidade, tá? E tem várias formas da gente estar lançando novidade, não necessariamente precisa ser um produto assim totalmente novo, 100% novo. Tem jeitos da gente inovar sem ser totalmente, né, fora da caixa totalmente, e eu posso falar para vocês também num outro momento. Mas vamos lá. Vamos lá para a lista dos 7 produtos low carb que podem fazer você faturar R$2.000 por mês. Estão preparados? Então vamos lá. Gente, ó, mas aqui, ó, não tem ordem, tá? Não tem ordem. Aqui não tem, do mais interessante pro não, do mais caro pro mais barato, do que vende mais pro que não vende. Não, aqui tá numa ordem aleatória, tá? O que é interessante, que eu quero que vocês saibam, é que esses 7 produtos juntos vão ser capazes de fazer com que você fature R$2.000 por mês, produzindo e vendendo produtos low carb aí na sua casa, ok? Então vamos lá. Produto número 1. Esse é um produto que eu adoro. Esse foi o primeiro produto que eu fiz. Foi um produto assim que faz super sucesso. É um produto que eu comecei fazendo a minha dieta com ele. E é um produto que todo mundo ama. Todo brasileiro ama, não tem quem não ame, tá? Que é uma coxinha. Mas não é qualquer coxinha, né, gente? Né? Não vai ser uma coxinha aí com massa de mandioca, não vai ser uma coxinha assim, comum. É uma coxinha low carb. Então, o primeiro produto, o produto número 1 é uma coxinha low carb recheada com queijo. Uma delícia, gente, é uma coxinha fake, tá? Então ela assim tem um baixíssimo teor de carboidrato. É uma delícia, muito bem temperada. E assim, o que os meus clientes mais falam é: não é possível que isso aqui seja low carb, porque é gostoso demais. E isso que seus clientes vão falar também, se você começar a vender. E gente, hoje eu vendo essa coxinha aqui na minha cidade em bandejas com 12 unidades de 30 gramas cada. E eu vendo por mais ou menos uns R$22 a bandeja com 12 unidades, tá? Então, se eu vendo por R$22, pessoal, fazendo umas contas assim, né? Vamos supor que a gente trabalha de segunda a sexta, vamos folgar sábado e domingo, né? Se eu vender 4 bandejas por dia de coxinha, eu já alcanço meus R$2.000 por mês. Eu já bato a minha meta. Só vendendo coxinha. Nós ainda temos mais 6 produtos para ajudar você a alcançar os seus R$2.000 por mês. Mas só com a coxinha, se você vender 4 por dia, de segunda a sexta, vamos folgar sábado e domingo, tá? Porque, né, nós queremos descansar também. Mas só vendendo coxinha você já consegue alcançar seus R$2.000 por mês. Então olha só, gente, como é possível você conseguir chegar no teu objetivo aí de faturar R$2.000 por mês produzindo e vendendo produto low carb aí na tua casa, tá? Então, produto número 1, coxinha low carb, deliciosa, super temperada, assa lá na air fryer ou então no forno, né? Fica uma delícia, um ótimo snack, um ótimo lanchinho para comer depois da academia ou comer à noite, né? Tem um pessoal que faz jejum intermitente, então come ali umas 2, 3 antes do jejum intermitente ali e tá, é um ótimo lanche, dá uma saciedade muito grande porque é pura carninha praticamente, né? Então, assim, uma delícia, tá? E aí, como eu falei pra vocês, foi esse produto o que eu comecei
a fazer a minha dieta. Então, eu tava comendo bastante esse lanchinho, né? E aí, pessoal, eu comecei a comer demais, né? E aí eu meio que enjoei. E aí eu tive a ideia de fazer o produto número 2. E o produto número 2, pessoal, é uma variação do produto número 1, que é a coxinha low carb. Então, o produto número 2 é uma bolinha de carne recheada de gorgonzola. Low carb também. Então, aí, para quem não gosta de frango, tem essa opção de carne de boi. Low carb também. Então, tem aí, eu vou ter a coxinha de frango e tenho a bolinha de carne recheada de gorgonzola. O bom desses dois produtos, pessoal, é que olha só, dá para você produzir em um dia e vender o mês todo. E a coxinha, e essa bolinha de carne, como a carne de boi ela é mais caro do que a carne de frango, eu vendo ela aqui na minha cidade por R$32 a bandeja de 12 unidades de 30 gramas cada. Então, se você fizer as contas aí, se você vender 3 bandejas por dia, folgando sábado e domingo, feriado, dia santo, você consegue chegar nos seus R$2.000 se você vender 3 bandejas por dia. Então, dá para chegar nos R$2.000 só vendendo bolinha de carne com gorgonzola também. E pessoal, eu vendo aqui assim, ó, às vezes para a mesma pessoa. 2 bandejas de coxinha e 2 bandejas de bolinha, né? Vendo 4 bandejas de uma vez para a mesma pessoa. Né? Então as pessoas fazem assim um estoquezinho assim pro final de semana, às vezes vai receber uma visita, alguma coisa, e aí eles não querem sair da dieta, então compram esses snacks saudáveis e aí oferecem para as visitas e não falam nada, não falam que é low carb, não falam nada. Aí chega lá, assa na air fryer, bota ali na mesa, todo mundo come, coloca coisa que é low carb, coisa que não é, e aí ela que tá de dieta come ali o que ela pode e pronto, fica por isso mesmo, né? Não precisa ficar, tô de dieta, não tô, e dá tudo certo, sabe? Então eu tenho bastante cliente que compra assim em quantidade, porque até assim para as visitas, vai para todo mundo, faz festinhas, né? Vou falar para vocês também de outro produto que as pessoas compram muito para festinhas. Espera só um pouquinho. Outro produto, vamos pro produto número 3 agora. O produto número 3, pessoal, por que eu fiz ele? Eu fiz esse produto número 3 porque como eu já faço a carne do frango para fazer a coxinha e faço a carne do boi para fazer a bolinha de carne, eu já separo uma porção de cada carne para fazer esse produto número 3. Então fica uma coisa mais intuitiva, fica uma coisa mais fácil, os processos na minha cozinha ficam mais ágeis, facilita a minha vida. Eu faço esse produto número 3 assim, ó, num piscar de olho, não me dá um pingo de trabalho, tá? Então, o produto número 3 é a minha tortinha low carb. E aí, ela pode ser feita em 2 versões, mini tortinha ou tamanho família. E ainda mais, eu consigo fazer essa tortinha para pessoas que têm intolerâncias. Eu tenho um paciente, uma criança, que ele é extremamente intolerante. Ele tem intolerância a ovo, a lactose, a proteína do leite, tá? Então, assim, é bem complicado fazer, porque eu não posso colocar ovo, não posso colocar leite, não posso colocar queijo, não posso colocar, glúten também, ele tem alergia, então não posso colocar farinhas. Então é complexo fazer para ele, mas nessa tortinha eu consigo atender ele fazendo essa tortinha. Então essa tortinha ela é extremamente versátil, eu consigo atender até esse público extremamente intolerante. Então é muito boa, é uma receitinha assim, ó, muito boa. E como eu falei pra vocês, fica fácil, fica intuitivo, fica prático. Por quê? Porque eu já tô mexendo com o frango. No dia que eu já tô produzindo lá a coxinha e a bolinha de carne, eu já separo uma quantidade
de frango da coxinha, já separa uma quantidade de carne na bolinha de carne e já deixo para poder preparar ali um pouco de tortinha de frango e de carne. E aí dá tudo certo, fica um processo rápido e fácil. A tortinha, eu vendo a mini tortinha de frango ou de carne por R$10, pequenininha. E aí é só fazer os cálculos e vender a maior. Dependendo do tamanho da maior, você pode vender por 30, 40, 50 reais, dependendo do tamanho da forma, do tamanho família. Porque as pessoas pedem, tá? Elas querem uma torta tamanho família, tá? Para todo mundo poder comer. Então, pessoal, vendendo aí 10 tortinhas por dia, você já alcança aí o seu objetivo de faturar R$2.000 por mês vendendo só tortinha low carb. Mas olha lá, se juntar aí já a coxinha, a bolinha de carne e a tortinha, olha só o que tanto que você tem que vender de cada um por dia para poder alcançar seus R$2.000, né? Pouco, precisa vender às vezes um de cada por dia para você poder alcançar seus R$2.000. Então tá ficando cada vez mais fácil chegar no objetivo. Quanto mais produto entra, mais fácil fica chegar no objetivo, né? Então já falamos aí da coxinha, da bolinha de carne com gorgonzola, da tortinha, que a gente pode fazer a versão mini ou a versão tamanho família, né? Depende do que o teu público aí mais pedir. E agora vamos para os doces. Vamos para o produto número 4. É o brigadeiro low carb. Gente, esse produto eu adoro esse produto. Adoro mesmo. Então, o brigadeiro low carb e a coxinha foram os primeiros produtos que eu fiz. E foram os produtos que mais fizeram sucesso. São os produtos assim que mais vendem. São os meus carros-chefes até hoje. São os produtos que mais vendem. Então, como eu falei pra vocês, as pessoas pedem pra fazer festinha. Então vai fazer festinha pro filho e tal. E a mãe às vezes tá lá de dieta, não quer furar a dieta. Pede. Eles pedem várias bandejinhas e fazem a festa. Até semana passada eu tive uma encomenda de 80 brigadeiros low carb. Então olhem só, né? Foi uma encomenda bem grande, né? Então, gente, tem encomenda, as coisas acontecem, tá? E vai acontecer aí pra vocês também. Atualmente eu vendo aqui na minha cidade uma bandejinha com 6 unidades de 20 gramas, então é um brigadeirão grande assim. Uma bandeja com 6 unidades de 20 gramas, eu vendo por R$25. E tem a versão pote. A versão pote tem 200 gramas desse mesmo brigadeiro, só que um pouco mais molinho, que eu coloco no potinho de 200 gramas e vendo por R$30, que é como se fosse uma embalagem assim econômica. A pessoa vai ganhar, vai ser um pouco mais vantajoso para ela essa versão pote. E me dá menos trabalho, porque eu não preciso enrolar, colocar nos potinhos, né? Me dá bem menos trabalho. Essa versão pote nossa gente, é bem mais tranquilo para nós. Então, se você fizer as contas aí, vendendo 4 bandejinhas ou 3 brigadeiros da versão pote, você já alcança os seus R$2.000 por mês vendendo só brigadeiro low carb. Olha só. Então, é bom ou não é? As pessoas, pessoal, estão aí dispostas a pagarem aí um pouco mais caro por esses produtos low carb, porque são produtos realmente mais caros mesmo, porque a hora que a gente for falar sobre os insumos realmente que são utilizados, os adoçantes, se a gente for comparar preços, a gente vai ver que os preços das coisas low carb, elas são um pouquinho mais, são um pouco mais caros mesmo. Então não tem como, no fim das contas, a gente vai ter que repassar esse preço aí para o nosso cliente. Mas as pessoas estão dispostas porque elas sabem de todos os benefícios e geralmente elas estão vindo orientadas por um médico ou por um nutricionista. Então
não tenham medo de fazer o produto porque vai vender, porque as pessoas estão conscientes, elas estão vindo orientadas, elas já sabem dos benefícios. Então vai ter venda certa. E aí, já que eu fiz um brigadeiro low carb, numa festinha tem brigadeiro e tem o que mais? Tem beijinho também, não tem? Então eu fiz também um beijinho low carb. Então o nosso produto número 5 é um beijinho low carb. Lindo, que também pode fazer da mesma forma. Posso fazer na versão enroladinha e posso fazer na versão de pote, tá? E aí eu vou dar uma outra dica. Eu vendo o mesmo preço, tá? Tanto o brigadeiro quanto o beijinho eu vendo da mesma maneira. A bandeja com 6 unidades de 20 gramas a R$25 ou o potinho com 200 gramas por R$30. Mas aí dá para fazer um outro produto. Que produto que é esse? Que é o casadinho ou o prestígio, que é você misturar, é você colocar um pouco do... É você colocar um pouco do beijinho por baixo e um pouco do brigadeiro low carb por cima, no potinho de 200 gramas e vender ali por R$30 também. Então é um outro produto, você pode vender então ou o brigadeiro puro, ou o beijinho puro, ou o casadinho, ou o prestígio. Então eu vendo todas essas versões, depende do que o cliente quer, ok? Então tem mais essa opção aí para vocês. E aí tem agora tanto o beijinho, quanto o brigadeiro, quanto o casadinho. Tem 3 opções aí que vendendo a bandeja, 4 bandejas por dia, ou 3 potinhos por dia, você já alcançou o seu objetivo aí de faturar R$2.000 vendendo produtos low carb. Agora vamos para o nosso produto número 6. O produto número 6 é um mousse de maracujá low carb com o brigadeiro low carb por cima. Então, esse mousse de maracujá, ele é muito fácil de fazer, extremamente fácil de fazer, rápido de fazer e fica lindo e delicioso. Fica diferente do brigadeiro e do beijinho, né? Então ele é assim, eu só vendo ele na versão pote. Então coloca um pouco do mousse de maracujá por baixo, um pouco do brigadeiro low carb, um pouco mais molinho por cima, né? E vendo também por R$30. Todos os meus doces de pote eu comercializo por R$30. Então fica assim, gente, um eu ganho mais, outro ganho menos, né? Porque tem diferença de preço entre eles, né? Mas eu optei por comercializar todos pelo mesmo preço. Então ganho lá, perco aqui, mas no fim, no montante, dá tudo certo. Foi uma opção que eu fiz, mas fica a critério, dá para diferenciar também os preços se quiser, tá? Então, esse mousse de maracujá com o brigadeiro low carb por cima fez muito sucesso também, é chique, gostoso, fica aquele azedinho do maracujá, uma delícia. Sem açúcar, 0 açúcar também e low carb. Então o nosso produto número 6 entra aí pro hall dos doces low carb, sem açúcar, para você comer sem culpa, adoçar seu final de semana sem culpa. E aí, mesma coisa, vendendo 3 por dia você já alcança o seu objetivo de faturar R$2.000 por mês vendendo produtos low carb. E para fechar, o nosso último produto, o produto número 7, eu deixei ele, que tá na nossa mesa todo santo dia, de manhã cedo, que todo mundo ama, que faz parte tanto do nosso cafezinho da manhã quanto do lanchinho da tarde, que é o pão. Então, a coisa mais difícil para quem entra de dieta geralmente é tirar o pão.
Então eu desenvolvi um pão low carb. Quando a gente joga na internet, a gente vai ver essas receitas de pão low carb. Nossa, tem um monte de pão lá e tal. Mas, gente, quando você vai fazer essas receitas, é cada pão com gosto de sabão horrível. Então, as pessoas, quando elas vão fazer em casa, coitadas, elas se frustram, porque elas pegam essas receitas da internet com fermento de bolo, sabe? Imagina que nem é pão, né? E aí fazem aquilo em casa e aquele pão ruim, com gosto de nada, com gosto de sabão, e aí meio que dá uma desestimulada na dieta low carb delas. Então, eu fiz um pão low carb com fermento de pão, com fermento biológico, que vai dar mais aquele gostinho de pão, que é pra dar aí um conforto, né? Pra ser um pãozinho gostoso pra comer ali de manhã, no café da manhã, no cafezinho da tarde. Então, o pãozinho low carb eu faço e eu vendo aqui na minha cidade por R$30 o pãozinho. É um pãozinho, sim, tem mais ou menos uns 400 gramas, eu vendo por R$30. E esse pão ele é sem glúten, sem lactose, e ele também não tem ali essas farinhas comuns, não tem farinha de trigo, né? Eu utilizo, faço aquelas substituições que eu comentei com vocês lá no começo do vídeo. Então eu substituo ali todo aquele carboidrato refinado que não é legal, substituo por mais fonte de gordura e proteína. Então tem ali no meu pão várias fontes de proteína, e as farinhas que eu uso são as farinhas low carb, as farinhas vindas de oleaginosas. Então farinha de amêndoa, farinha de linhaça, farinha de coco, farinha de amendoim, essas farinhas, ok? Então fica um pãozinho gostoso, diferente desses que a gente joga aí na internet e vê essa receita com fermento de bolo, que fica aquele negócio sem sabor, com gosto de sabão. Fica um pãozinho gostoso e eu vendo, pessoal, por R$30 cada pãozinho. E vendo muito bem. Tem mês que só de pão, né, juntando assim os pães low carb e os pães sem glúten que eu vendo R$800 só de pão. Então, pessoal, é R$30, né? Cada pãozinho. Se você vender 3 pães por dia, você já alcança a tua meta aí de faturar seus R$2.000 por mês vendendo produtos low carb. Bom, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Então estão aí os 7 produtos que eu gosto bastante. Então a coxinha low carb, a bolinha de carne low carb, a tortinha low carb, o brigadeiro low carb, o beijinho low carb, o mousse de maracujá com ganache de chocolate low carb e o pãozinho low carb. Então esses são os meus 7 produtos que eu escolhi para trazer aqui para vocês. E esses 7 produtos juntos podem fazer com que você fature R$2.000 por mês aí na sua casa, produzindo e vendendo produtos low carb. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Muito obrigada e até a próxima!